Começar uma live agora com Eduardo Boigues, esperando o pessoal aí entrar para a gente começar a nossa live do dia. Entrando aí o delegado Eduardo Boigues com a gente, falar de vários assuntos sobre esse cenário que estamos vivenciando no Brasil, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, delegado, tudo bom? Grande, meu amigo Marco. Tudo bem? E você? Como é que você está? Tudo Nossos jóia aqui seguidores na também. quarentena, né? Pô, nem fala. Nessa rotina. Eu estou até curioso para entender um pouco da sua rotina, mais para frente a gente fala. Eu Mas já primeiro eu conto. quero te agradecer por você aceitar o convite de participar dessa live com a gente Pô, aqui pela irmão. Smart, né? Esse apoio que você sempre nos dá, de convidar a gente para palestrar aí para as pessoas e essa parceria que só tem crescido. Marco, eu que agradeço, irmão, e o convite. Sou amigo antigo aí, já membro líder Renova, amigo do Cobra, do Arilton, todos os meninos. Você é um trabalho sempre sensacional da Smart Eleitoral. Para mim é um prazer estar com vocês, tá? E esse convite, então, só vem engrandecer nosso trabalho e poder contribuir nessa época de pandemia, um pouco da prática, do que nós temos vivenciado na nossa região, na nossa cidade aqui de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, passar um pouco da nossa experiência, da experiência que eu estou vendo das pessoas, das necessidades que estão passando, o que as políticas públicas hoje, a política em si, poderia contribuir de uma maneira mais efetiva na vida das pessoas, né? E a gente vai ter uma gama de assuntos para tratar hoje e poder levar um pouco de conhecimento e adquirir das pessoas também, fazer essa troca hoje. E eu agradeço o teu convite, o convite da Smart Eleitoral para isso, tá bom? Obrigado mesmo, de Ótimo. coração. Vou fixar um comentário aqui para as pessoas saberem do que a gente está falando. E eu vou avisar até o meu pessoal aqui. Eu cheguei correndo, você me desculpa pelo atraso, atraso todo mundo aí. Sabe que eu sou delegado, eu estava em Mogi das Cruzes, lá na nossa sede. Tivemos uma ocorrência com o Garra agora há pouco. Então eu dei uma atrasadinha, tá? Que me perdoem. Mas nós estamos aí, firmes e fortes. Vamos lá, eu vou avisar até o pessoal, minha galera aqui, já para ir entrando. Ótimo, ótimo. O pessoal está entrando aí. Muito obrigado a todos vocês que estão participando dessa live de hoje. A Smart Eleitoral é uma plataforma para capacitar interessados em campanhas eleitorais Boa. e mais que isso, discutir política, discutir gestão e também falar do nosso cenário que hoje nós estamos vivendo, que é uma surpresa para todo mundo, ninguém esperava esse coronavírus. E convidamos hoje o Boig e vamos falar de vários assuntos, né? Não só eleições, não só campanhas eleitorais, mas vamos falar dos problemas que todas as pessoas estão vivenciando, vamos falar também dos desafios e oportunidades desse cenário e concluímos aí com uma visão de futuro, uma mensagem para todos que estejam nos acompanhando. Para começar, Boig, eu quero ouvir um pouco de você, assim, como está sendo a rotina, né? Você é um delegado, trabalha aí na região de Mogi, de Itaquá. O que tem acontecido e o que mudou desde o início, né? Nós tínhamos uma rotina normal e de uma hora para outra tivemos que recolher, quarentena, população em casa, pessoas precisando trabalhar, autônomos, comércios fechando. Como é que está a sua rotina e como é que você tem enxergado esse cenário? Marco, antes da gente falar do cenário agora que a gente está encontrando aqui no dia a dia nosso e da nossa região, queria fazer um convite. Já estamos ao vivo na página do Facebook. Quem quiser nos seguir por lado de lá, também é delegado Eduardo Boigues. Pode entrar na nossa página, está sendo transmitido simultaneamente, ok? Agora lá, o pessoal já deu a entrada lá, já está começando, daqui a pouco vai bombar, se Deus quiser. O que eu vejo na prática? Para quem não me conhece, eu sou delegado há 20 anos, né? Passei no concurso público em 2000 para a carreira de delegado de polícia no estado de São Paulo. Então, praticamente 20 anos aí trabalhando ao lado da população, servindo. Somos considerados hoje o serviço essencial para quem pode, a nossa maneira ainda mais efetiva de a gente segurar essa disseminação do vírus é através da quarentena, é de poder ficar em casa e isolado de maneira social. Para quem puder realmente, para quem não puder e precisar ir para a rua, a gente orienta que pelo menos tome os devidos cuidados, né? Que use máscara, isso é
é primordial. Leve seu álcool em gel nas mãos, correto? No bolso, para passar nas mãos toda hora que você tocar em alguma outra superfície, ter contato com alguma outra pessoa, que é bom evitar também e ter esse distanciamento mínimo de 1 a 2 metros de distância. Então, a gente, como serviço essencial, a gente tem que trabalhar. E trabalhando, o que a gente vê na rua hoje é muita gente ficando desempregada. Eu tenho vários amigos empresários, nas duas pontas, tanto o empresário quanto os funcionários, esses empregados. Muita gente hoje, apesar da indústria não ter parado, como a demanda é pouco ainda, muita gente está fazendo o quê? A suspensão dos contratos de trabalho. Né? Vão ficar pelo menos aí 60 até 90 dias, mas normalmente é por 60 dias essa suspensão, para que o governo faça, através do seguro-desemprego, a sustentação, a manutenção desse vínculo por esses 60 dias. E o que a gente vê é o quê? Que mesmo com a falta de demanda dessas empresas, elas estão fazendo a suspensão desse contrato e também, pior, demitindo os funcionários. A demissão está acontecendo em vários lugares. Infelizmente, é uma situação econômica que também nos preocupa muito. E a política hoje falta, principalmente aqui na nossa cidade de Itacoaxetuba, ela poderia ser melhor, mais bem planejada. A saúde pública nossa hoje corre muito risco. Risco por quê? Porque o prefeito, infelizmente, não se preparou, a prefeitura não preparou um hospital de campanha para cuidar das pessoas infectadas. Por quê? Muita gente hoje que tem doença crônica, para pensar, se você tem um tipo de problema, eu tenho trombose, eu sou anticoagulado, né? Eu tomo anticoagulante praticamente já há mais de meio ano. Então eu tenho lá meus trombos. Caso eu venha precisar, pega um indivíduo com problema cardíaco, o outro com diabético, o outro... Essas doenças, elas não pararam. Elas estão de quarentena, também deram uma suspensão, uma pausa para que o vírus seja tratado? Não. Então, essas pessoas precisam de atendimento e elas não vão nas unidades de saúde, como na UPA, na unidade de pronto atendimento, no hospital do estado aqui, o Santa Marcelina, com medo de ser infectado nesses hospitais, porque é um grupo de risco, é um local de risco. Sim, e aí, com a falta de um hospital de campanha para receber os infectados, muita gente está passando, correndo risco, passando uma situação arriscada dentro de casa, de uma maneira grave, correndo risco com essas doenças, não sabendo como tratar, porque não teve o quê? Uma política pública voltada ainda para a saúde do nosso município, como outras cidades já estão fazendo. Então eu vejo um cenário complicado, de muito desemprego, de gente já passando fome, e a gente tem que correr para poder ajudar essas pessoas. O cenário ele não é favorável. Nesse momento é que se destacam as lideranças, e aí não só lideranças políticas, as lideranças comunitárias, as lideranças empresariais. Eu fiz uma live com o professor Gabriel Azevedo, terça-feira, isso. Nós somos fã dele. Sim, é um professor espetacular, advogado, professor universitário, vereador. Vereador na cidade de Belo Horizonte, para quem não conhece, se quiser seguir o Gabriel, uma figura muito importante na política pública brasileira. E ele ensina muito, e ele citou um exemplo da Luísa Trajano, que está sendo uma liderança empresarial exemplo, visto esse cenário, porque é um cenário que ninguém esperava, algo assim, é uma guerra mesmo, todos lutando contra, mas se a gestão pública não tiver método, não tiver reação contra a crise, né, vamos dizer, criar um comitê de guerra, pessoas técnicas, capacitadas... Exatamente, comitê de crise, isso aí, gabinete de crise, prestar perfeito. contas aos cidadãos. O que o cidadão fica muito carente é de informação, ele quer entender o que está acontecendo, ele quer ver um plano a longo prazo. Transparência, boa. Então, se não tiver isso, o governo está preparado. O líder do governo, e aí eu falo de todos os municípios, tem que ter expectativa de melhoria e trabalhar com a população uma visão de futuro. Não deixando todo mundo aí sem saber, sem notícias, sem saber o que fazer, né? Então, é um cenário triste. Eu estou vendo principalmente a área dos empreendedores, os pequenos empreendedores que não conseguem gerar. E aí, o governo do estado ele tem liberado algumas linhas de crédito, o Banco do Povo, Desenvolve São Paulo. Cada governo tem buscado estratégias. Em Minas também, a Fiesp, a FIENG, tem apoiado muito o governo lá. Então, assim, cada governo tem visto alguma estratégia para ajudar. Mas se a liderança não reagir, não é possível, não consegue chegar a lugar algum. E aí eu queria ouvir de você, assim, de forma regional, você tem sentido isso aí, coletiva de imprensa, jornais dando notícias oficiais, ou está muito oculto?
Marco, deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes a gente percebe de alguns municípios e outros não. Uns são bem efetivos. Na Grande São Paulo, eu vejo um trabalho importante, legal, sendo desenvolvido, por exemplo, em Santo André, com o Paulo Serra, um prefeito lá, que é do PSDB. Eu vejo Orlando Morando de São Bernardo fazendo uma atuação efetiva, mesmo sendo infectado pelo Covid-19, pelo coronavírus. Ele sendo tratado na UTI, em estado crítico também, depois melhorou, não parou de trabalhar um minuto, pegou a suspensão da merenda, porque as escolas, por exemplo, ficaram 2 meses praticamente já fechadas. Houve a suspensão do fornecimento da merenda. Se houve suspensão, não foi pago o contrato. Se não foi pago, sobrou dinheiro em caixa. Então, o que, por exemplo, o Orlando fez lá na prefeitura de São Bernardo? Ele colocou um cartão de crédito para cada família de estudante, para cada mãezinha, vai lá poder sacar R$ 85 e poder fazer uma compra do mês, poder fazer a compra da sua cesta básica, para que não falte nada. Então, são medidas que minimizam o problema que nós estamos passando com o desemprego e com a fome. Agora, a gente já viu em outros municípios também fazendo hospital de campanha, recebendo os recursos do governo do estado, recebendo recursos do governo federal e investindo na saúde pública, tratando do hospital de campanha, ainda que pequeno ou não, mas que possa os infectados serem tratados exclusivamente lá, liberando a rede pública de saúde para as doenças normais, entendeu? Então, mas aqui na região, eu vejo isso em Mogi das Cruzes, nós vimos em Poá, que está lançando o hospital de campanha Suzano, mas em Itaquá, por exemplo, já não temos hospital de campanha. Foi gastos R$2,5 milhões dos 3,6 milhões enviados do governo. Até agora a gente não sabe, com equipamentos, insumos hospitalares para agentes de saúde que até agora também não veio. Falta álcool em gel, luvas, máscaras para os agentes de saúde. Nós sabemos que hoje a taxa de infecção nos agentes de saúde é alta, é comparada até com a Espanha e Itália, né? Inclusive com o número de mortes lá, daqui a pouco a gente também vai se equiparar, que Deus nos livre disso, mas infelizmente, se nós não tomarmos medidas, nós vamos encaminhar para isso. E aí, de repente, o país resolve entrar numa guerra política de saúde pública versus economia. E aí, talvez, muitos políticos tentando se aproveitar de um carrinho desse aqui, de uma ideia dessa, outro do outro, porque apoia determinado político ou não. Eu acho que agora não é hora de discutir política. É na hora de fazer política. E fazer políticas públicas voltadas à saúde do povo brasileiro e garantir, no mínimo, o subsídio necessário para sua manutenção familiar, como desse aqui, ó, dessas crianças, para que não passem fome. Qual que é o nome dessa? Essa é Isabela. Isabela. Então é isso que a gente tem que lutar. E uma cidade como Carente, a nossa de Itaquaquecetuba, para quem não conhece, fica na Grande São Paulo, um dos piores IDH do Brasil, tá? Um dos piores IDEBs da região também. Enfim, nós somos uma das mais... para você ter uma noção, nós somos em 565 municípios no estado de São Paulo, Marco. 565. Nós somos entre os 5% dos municípios mais vulneráveis de todo o estado de São Paulo. Então, nossa carência é muito grande. E a gente pede que o poder público olhe por nós com carinho, para que essas vidas aí não se percam, né, futuramente. E falando nessa, você tocou num ponto importante, que é já. trabalhar com análise de dados, né? Quando, isso é até uma dica para quem está nos vendo, os alunos da Smart aí que estão nos acompanhando. Tem os alunos aí, a galera já está se capacitando, vocês estão treinando essa turma? Sim, nós temos muitos alunos, tem o pessoal de Itaquá também que está com a gente, acompanhando as aulas do Cobra, do Arilton, também do algumas aulas, do Júlio. Aulas puxadas, aulas online, de tarefas, de atividades, de exercícios. De campanha, política. Muito legal. Então, é preparando as pessoas, porque o cidadão hoje, nós temos percebido, as pesquisas demonstram, falta liderança nas cidades. Quando falta liderança com conhecimento que acompanha os indicadores, igual você citou, bem detalhado, para fazer políticas públicas com base em dados e evidência. Não adianta você assumir um cargo público sem ter a noção, sem conhecer como está a educação, a saúde da sua cidade, a assistência social. É importante ter visão de futuro baseada em dados e evidências. Igual, gostei bem da sua fala quando você, né? A questão do IDH, a questão da vulnerabilidade do município num estado tão rico como o estado de São Paulo. E é o mais rico do país, né? Infelizmente, verdade. Sim. E aqui vendo uma pergunta do Tem aí já? Eduardo. Diante da falta de informações e transparência, a prefeitura pode sofrer intervenção do governo do estado? Não pode, né? A intervenção
em um município requer muito mais, não é só uma falta de transparência, é um processo burocrático e legislativo aí. E principalmente porque essa verba encaminhada para a saúde pública, a gente fala que não veio como verba carimbada específica para a instalação do hospital de campanha, né? Então, ele vem de maneira discricionária e aí o agente público, aí, o chefe do executivo, ele acaba tendo a liberdade de tomar a decisão do caminho que ele quer tomar. E aí fica ruim, porque quando essa decisão, esse caminho é tomado de uma forma diferente do que realmente se faz necessário, o povo pode pagar lá na frente por isso. Sim. Né? Uma coisa que eu critico agora nessa época de calamidade pública, Marco, e nós todos estudantes da política brasileira, que estamos se capacitando, também todo dia estamos aí para aprender, é que nessa época de calamidade pública, a dispensa da licitação é o botãozinho mais apertado dentro de uma administração pública. Então, os governos aí, os municipais, estaduais, acabam gastando a bel prazer. É aquela chamada, no interior a gente chamava farra do boi, né? E a gente tem que, como liderança, hoje política, que quer se despontar, que quer participar mais ativamente, fiscalize o seu chefe de executivo, fiscalize o seu... pressione o seu vereador da sua cidade, a Câmara Municipal, para que fiscalize também e esse dinheiro público não seja gasto de maneira desordenada, a bel prazer, com equipamentos, com prestação de serviços, às vezes, que não são fornecidos ou não são prestados. Nós temos que ficar em cima. É assim que a gente participa da política brasileira. Quer participar? Tem que ser desde o início, antes até de ser político. Faz parte da nossa sociedade. Trabalho do cidadão. E o que o cidadão brasileiro não faz hoje em dia é o quê? A última coisa é cobrar os políticos. É só reclamar, né? Então a gente não pode. Um abraço para a liderança de Rio Claro, o Rodrigo está nos acompanhando. Rodrigo está aí? Boa, Rodrigo. Queria mandar um abraço às nossas lideranças. O Vinícius Lima está aí também. O Kim do Piratininga foi convidado também. Aí parece que o Renova Brasil fez contato com ele, ele entrou em contato. O Vinícius foi aprovado. Muita gente boa aí, viu? E nós estamos aqui no Facebook com 200 pessoas online, tá vendo? Um abraço para o pessoal do Facebook aí. Muito bacana. Nos acompanhando. Seguindo a linha que você estava falando, Boix, da transparência, eu cito até alguns exemplos de canais que as pessoas podem acompanhar, né? Então, a pessoa fica indo, como eu fiscalizo o meu estado? Pode entrar no site de transparência da prefeitura, pode acompanhar também no site do Tribunal de Contas do Estado. É só digitar lá no Google e são sites bem dinâmicos, bem fáceis de acessar, onde você sabe quanto que o prefeito gasta na área da saúde, da educação, o salário dos servidores. Os últimos contratos agora, na época de calamidade pública, firmados sem dispensa de licitação. Boa. É isso. Porque a calamidade, para o pessoal entender, né? O prefeito ele decreta calamidade quando tem risco de vida da população, que é o caso do coronavírus. Então, pode haver dispensa de licitação, ele pode não pagar despesas obrigatórias e gastar em excesso em outras. Então, dá uma flexibilidade para o gestor, que para aquele gestor competente e responsável é positivo. Mas para aqueles mau caráter, infelizmente, pode haver ali ralo de corrupção. E vou lhe falar, cito exemplos aqui da nossa região que já estão sendo investigados, não preciso falar onde, mas já estão sendo investigados. Para vocês terem uma noção, nessa época de calamidade, como o Marco falou, a chave da corrupção está ali, ó. Ela gira para cá e gira para lá. Ela pode fechar, como pode tanto abrir essa porta desenfreada. Foram gastos aqui para 2 maços, para cada 2 maços, olha isso. Foram pagos para cada 2 maços de alface até R$45 aqui na região. Foram pagos em máscaras. Essas máscaras que nós usamos no dia a dia, mais de R$80 por máscara. Ou seja, será que o chefe do executivo não pode, na hora de fazer a contratação, pedir para o seu corpo gestor, dele também participar, analisar, entra no Google hoje com uma ferramenta simples que nós temos em mundial, né, Marco? Coloca lá o preço médio do alface, do tomate, da máscara disso, da máscara daqui. Acabou, luvas, álcool em gel, a gente tem um balanço hoje, está tudo à disposição nossa, entendeu? E o que a gente vê são essas lideranças que poderiam, que nos representam na cabeça, que é os chefes dos executivos, estão deixando muito a desejar. Infelizmente, nós precisamos fiscalizar e cobrar essas pessoas para que o nosso dinheiro, o dinheiro público, seja bem investido. É o maior retorno que nós vamos ter. Né? E cabe falar aqui que o papel do vereador é esse, né? Fiscalizar. Se o cidadão não tem tempo ou costume de fiscalizar, acessar os sites, procure o vereador, porque a obrigação cobre do vereador é fiscalizar o prefeito.
Vereador não tem que construir quebra-mola, mandar limpar bairro, asfaltar Trocar a rua, construir lâmpada. escola, arrumar vaga em creche. Esse não é o papel do vereador. O papel Boa. dele é fiscalizar o prefeito para que esse prefeito aplique recurso que garanta a limpeza do seu bairro, para que esse recurso construa mais creche, permita a contratação de médicos para a saúde. Então, cobre o vereador, participe das reuniões da Câmara, vê se está tudo certo, porque o papel do vereador é fiscalizar. E eu acho que assim, um bom líder com bons vereadores só faz a cidade crescer. E eu marco nessa linha sua ainda, de que o vereador tem que não só obrigatoriamente de maneira imediata e primária, que é legislar, criar leis que favoreçam a população e nos defenda, né? Criando direitos e deveres, mas também como fiscalização do executivo de maneira mediata, né? Secundária. E que cidades muito carentes, como na nossa região, em que o poder público não é muito presente, que falta uma iluminação pública de qualidade, que falta uma varrição, serviço público de varrição, capinagem também de qualidade, o que acontece? Como a população acaba se acostumando com a situação precária de prestação de serviço do poder público, Marco, depende muito do vereador para acabar fazendo esses tipos de atividades. Poxa, vereador, troca uma lâmpada e tal. E aí acaba devendo o quê? Favores aos políticos. E a população Sim. tem que entender que não é favor nenhum. Nós temos que cobrar essas pessoas para que fiscalizem, porque um contrato já existe e já está sendo pago com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, concorda? O que o vereador tem que fazer? Ele subir no transporte público aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, para ver se o itinerário está sendo cumprido, concorda? O horário, se está sendo atendido bem as pessoas, os usuários estão tendo tempo de entrar dentro do coletivo e tempo de sentar antes do ônibus arrancar, ou seja, fiscalizar essa prestação. Como na saúde pública, por que falta, às vezes, medicamentos nas unidades básicas, por que o médico não cumpre o horário. Essa fiscalização que vai fazer com que a prestação de serviço que nós mesmos pagamos seja de qualidade e todo mundo fique satisfeito. E aí não precisa ninguém ser cobrado, concorda? Se o vereador cobrar essa execução, nós não precisaremos cobrar os nossos vereadores. É isso que a população precisa entender. E é isso que a gente ensina no curso da Smart também, sabe, Boix? É. Como construir suas propostas, como pensar nas suas pautas realistas. Que esse ano vai parecer muito vereador com ideias de transformar a cidade na cidade dos sonhos. Mas não é bem assim. A população ela está consciente, ela sabe quando a proposta é realista e quando vai resolver o problema dela ou quando é um mero sonho. Então, a gente deixa isso bem firme, né? A gente traduz bem o nosso curso, como construir pautas e propostas realistas e fazer atividades dessa que você citou. O papel do vereador, fiscalizar. Como você fiscaliza? É atividade básica e prática para qualquer candidato, né? E aí, infelizmente, que mais pessoas, mais empresas, mais organizações, instituições, sociedade civil, como a Smart Eleitoral, como Renova Brasil, que preparem mesmo as pessoas para que capacitem elas para entrar nesse mundo político. Porque o que as pessoas estão acostumadas é que o poder legislativo, fiscalizando o executivo, para não fiscalizar realmente de maneira efetiva, acaba fazendo o quê? O que ele toma lá da cá. Você que é aluno, que você está se capacitando, estudando aqui conosco, com a Smart, com esses meninos maravilhosos que eu amo de paixão, aprendam pelo menos uma coisa basilar. Não façam um toma lá da cá. Isso não é bom para ninguém. Apenas para meia dúzia de pessoas de cargos que vocês vão colocar dentro do executivo, dentro da sua prefeitura, dentro do governo do estado, do governo federal. Mas quem vai pagar são as pessoas que estão lá na ponta, porque você vai deixar de fazer o que você tem que fazer, que é fiscalizar o que vai ser prestado e fornecido para a sociedade civil, para o cidadão brasileiro. E aí, às vezes, por um toma lá da cá, meia dúzia de cargos, você acaba ficando na mão dessas pessoas e não podendo fazer o que você deveria fazer. Isso pelo menos é um ensinamento basilar que a gente aprendeu dentro da Renova, dentro da Smart. Né, Marco? É isso aí, Boix. E falando de coisa boa agora, esse momento Verdade. também... Tá ruim aí o sinal? Não, deu uma travada, mas já voltou. Mas tá indo bem? Tudo certo. Tá indo bem, tá indo bem. O pessoal tem aqui participado, mandado perguntas. Podem mandar mais perguntas que a gente responde aí. Falando de coisa boa, esse momento tem surgido oportunidades para algumas famílias, para alguns autônomos, né? E também oportunidade para qualificação.
Eu tenho visto muitos jovens, Domingos, aproveitando esse momento para fazer cursos online. Muitas plataformas disponibilizaram cursos de formação para qualificação profissional, para estudantes, universitários. Então, a recomendação que eu faço para quem está nos acompanhando, tem um lado ruim Tira da os questão do iPhones, por desemprego, favor. mas tem também o lado da qualificação e as plataformas. Eu acho que esse momento a gente tem que ver oportunidade, né? Outra coisa, o mercado online, né? As pessoas vendendo mais produtos na internet, Boa. usando suas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu acho que esse é o momento de aproveitar que as pessoas estão em casa, estão mais nas redes sociais e repensar, né? Inovar o mercado. Empreendedor tem que buscar sempre a inovação, vamos dizer assim. Será que depois dessa pandemia, a gente se pergunta, né? Depois dessa pandemia que nós estamos passando, será que o ser humano vai continuar o mesmo? Porque se você parar para pensar, eu vi até um texto publicado pelo Príncipe Charles, na Inglaterra, dizendo que nós estamos passando, o vírus está fazendo o ser humano passar exatamente o que o ser humano está fazendo o planeta passar. Nós estamos destruindo tudo. Então, se a gente não acabar inovando e parando para pensar o que a gente está fazendo de mal para o nosso planeta e para nós mesmos, por exemplo, será que nós não podemos diminuir as viagens aéreas a trabalho através agora do Skype, da videoconferência? Nós mesmos estamos implantando no estado de São Paulo, através do governo do estado, as videoconferências dos presos. Antigamente, muitos policiais militares eram destacados para fazer o translado, a segurança dos presos, às vezes, de uma penitenciária para uma sede de um fórum distante da comarca. Vários policiais militares focados na segurança daquele preso, simplesmente para participar de uma única audiência, sendo que poderiam ser instalados dentro das penitenciárias essas videoconferências, concorda? E o preso assistir dali de dentro da unidade. Não há problema nenhum. Mais polícia na rua. Exatamente. Então, se você parar para pensar, as empresas também, os comércios hoje, temos que começar a pensar na era digital e se amoldar com isso, porque vai faltar emprego? Vai. Mas a gente tem que, você acabou de falar, tem que inovar e procurar saídas, porque da maneira com que nós estamos vivendo, com certeza o planeta não vai aguentar mais. Esse ponto é fundamental. Muita gente, muitos psicólogos, especialistas têm discutido, eu vejo muita entrevista dessas pessoas na televisão falando, o mundo vai ser diferente. Vai ser diferente. Né? O trabalho vai ser diferente, muitas pessoas vão se adaptar a trabalhar mais em casa, a ficar mais com a família, a ficar menos fora de casa. E outros estão se redescobrindo dentro de casa, passando mais tempo com o filho, mais tempo com a mãe, com o pai. Então, realmente, essa crise de saúde, ela tem surtido efeito em várias áreas, não só na saúde em termos de doença, na saúde psicológica, na saúde mental, em áreas da educação, assistência social. Então, muitas pessoas vão deixar de viajar, vão ficar mais na cidade, com outros... Ou às vezes, né, Marcos, quando a gente programava muito viagem ao exterior, vai começar a ir mais por interior, perto da natureza, onde corra menos risco, concorda? É isso aí, essa inovação, e a gente tem que tirar o lado bom de todos esses problemas que nós estamos passando. Eu acreditei que eu estaria um ano hoje, como eu sou pré-candidato a prefeito de Itaquaquecetuba, aqui da cidade. Eu acreditei, nós formamos uma composição partidária de 9 partidos. Cada partido aqui pode lançar 29 pré-candidatos a vereadores, correto? Então, nós estamos quase 10, são quase 300 pessoas ali que nós temos. Eu imaginei um ano fora de casa, porque a gente começa às 6, 7 horas da manhã, e vocês que vão ser candidatos aí, estão se preparando, um dia, se preparem e preparem a sua família. Se ela não estiver ao lado, topando essa ideia, você repense no que você está planejando, porque quem mais sofre com a ausência tua dentro da tua casa é a sua família. E eu pensei aí, você vê como o mundo, né, vira do dia para a noite, aí é uma roda gigante. Eu achei que ia estar um ano praticamente fora de casa e eu estou aqui praticamente já 2 meses dentro de casa, saindo para trabalhar rapidinho, o tempo que eu passo é com a família. Isso é o bem maior e a gente tem que começar a repensar nisso aí e aproveitar o máximo possível, né? Muito candidato sempre procura Smart e pensa, né? E pergunta, qual que é o primeiro passo para eu começar a minha campanha eleitoral? Aí a gente fala, a sua família. Conversar com a sua família. Por quê? Boa. Se eles não acreditam no seu projeto eleitoral, no seu projeto político, se eles não vão te dar força e motivação,
Ou seja, você não conseguiu Esquece. convencer quem está dentro da sua casa, vai conseguir convencer um cidadão Boa. desconhecido? Então, o primeiro passo é conversar com a família, pedir muita paciência, muita atenção e sangue É, nos olhos de todo mundo para ir para a rua pedir voto, porque eleição de vereador é mais difícil. Por é. quê? E, Sempre você tem um próximo primo que ué, se candidata. vamos fazer uma análise em Itaquaquecetuba. Na última eleição de 2016, nós éramos em 13 candidatos a prefeito, por uma vaga. Para vereador, eram quase 500 candidatos para 19 vagas. Ou seja, qual é mais difícil? Com certeza, de vereador é muito puxado. E se você não tiver um preparo e uma base familiar e também de amigos à sua volta que dê sustentação para você trabalhar esse projeto, realmente dificilmente você vai ter êxito lá na frente. Muito, muito difícil. E falando da sua profissão nesse cenário, os índices de violência, eu vi que teve até uma pergunta. Reduziram? Como é que está Reduzir. sendo o trabalho? Marco, reduziu sim. Caiu bastante os índices criminais. Nós estamos acompanhando e um pouquinho de preocupação a parte da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Porque antigamente o refúgio da mulher era dentro de casa. Com o isolamento e o autor lá dentro consigo o dia todo, onde ela vai encontrar o refúgio do refúgio? A garantia da garantia. Então, nós estamos preocupados com isso. Houve um aumento aí em torno de 10% praticamente dos índices de violência contra a mulher, né, violência doméstica e familiar. E nós estamos preocupados com isso. O governo do estado disponibilizou, através da delegacia eletrônica, para que a mulher vítima de violência e outras vítimas de outros crimes possam elaborar o seu boletim de ocorrência hoje, nem mais na delegacia, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio aparelho telefônico. Basta digitar Delegacia Eletrônica SP, né, no Google, vai sair lá o site da Delegacia Eletrônica e já faz exatamente isso. Porque o BO, imediatamente ele é apreciado para a Delegacia Eletrônica, encaminhado para a área do fato, e o delegado, se houver ali Delegacia de Defesa da Mulher, que é uma delegacia especializada no assunto, naquela natureza criminal, vai para a DDM. Correto? Para a Delegacia de Defesa da Mulher. Se não tiver, vai para uma delegacia de base territorial normal, que também tem delegado de polícia, vai instaurar procedimento e vai imediatamente solicitar as medidas protetivas pertinentes na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006, para que ela tenha, pelo menos, não corra mais risco, coloque em garantia sua proteção física, psicológica, sexual, moral e até patrimonial. Então, a gente está preocupado com isso, mas em relação aos outros crimes, todos caíram, graças ao bom Deus, né? Infelizmente, através da pandemia, nós não gostaríamos que fosse isso, mas pelo menos no quesito índices criminais, tem caído sim. E a nossa preocupação não só com a violência contra a mulher, mas também de saqueamentos de supermercados e agências bancárias. Por isso que o nosso GARRA, que é o GARRA da Seccional Mogi das Cruzes, como a Polícia Civil um todo na Grande São Paulo, toda na capital, está focando muito o trabalho noturno, num rodízio grande entre as delegacias e as delegacias especializadas e esses grupos operacionais que nós temos, para que evite, previna as agências bancárias, os supermercados e grandes estabelecimentos de haver esses saqueamentos. Entendi. Então, eu vi também essa questão dos números de violência contra a mulher aumentando, vi vários materiais, pessoas orientando, conscientizando as mulheres como fazer, vi a atuação do governo do estado e a questão das saidinhas, né, as liberações aí dos presos devido à pandemia. Como é que está esse cenário? O que foi feito? Qual que é a orientação hoje? Cara, eu sou um cara família. Eu sou um cara, Marco, que a sociedade, as pessoas de bem, elas têm que ter seus direitos. E os deveres são as pessoas que transgridem as regras, que fazem mal à sociedade. O Brasil, ultimamente, tem invertido esses valores. Você pega agora uma época de pandemia, se os presos ficassem reclusos, eles não sofreriam. O Big Brother lá, por exemplo. A casa ficou, os fulanos lá, as pessoas, os participantes, ficaram confinados, ninguém entrou, a não ser que saiu, mas ninguém entrou de fora para dentro, ninguém foi. Então não houve o risco de contágio. Se os presos ficassem presos sem visita íntima, visita familiar nesse período agora, ninguém levaria o quê? O coronavírus para lá. Mas resolveram soltar todo mundo. Inclusive, essa semana, o ministro Dias Toffoli acabou soltando um dos líderes do PCC, uma das pessoas mais perigosas do Brasil, que comanda a organização criminosa,
acho que o número 2 ou 3 aí daí do alto escalão, o top 5 aí, pelo menos. E aí deu o quê? Um direito de prisão domiciliar. A primeira coisa que ele chegou em casa, o que ele fez? Ele arrancou a tornozeleira e sumiu e desapareceu. Muitos presos anualmente, para você ter uma noção, com as saídas temporárias de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães e etc., Dia das Crianças, etc., a maioria dos presos que saem não voltam. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, essas entidades, esses organismos de segurança pública passam não só trabalhando para evitar essa nova onda de crime, essa evolução criminal desses agentes, esses caras que estão cada dia mais preparados e se profissionalizando para práticas de crimes, ainda mais os virtuais, como também se preparando para evitar e prevenir, prender e reprimir essa onda nova, como também voltar a enxugar o gelo, prender novamente as pessoas que já estavam à disposição da justiça para pagar pelo crime que fizeram. Então fica complicado, porque nosso efetivo cada dia diminui mais. O estado de São Paulo, hoje, a Polícia Civil já perdeu 1/3 de seus policiais civis em relação a 10 anos atrás. A Polícia Militar já teve mais de em beira de 110, 120 mil homens. Hoje tem 89 mil. Então, cada dia nós estamos o quê? Com uma estrutura menor, correto? E uma evolução criminal cada vez maior. A gente tem que começar a inverter esses valores. Sim. Isso tudo é política pública. Não adianta as pessoas se envolverem e querer saber o que está acontecendo se não tiver essa visão que você passa para a gente aqui, esse conhecimento sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação. Tudo isso que você tem mencionado, principalmente da sua área, que é segurança, é política pública. Porque às vezes o cidadão pensa que a política pública é muito complexo. Mas não, questão de contratação de policiais, de soltura de presos, tudo isso é política pública. E eu noto, Boix, que há uma grande intervenção judiciária na questão da condução da gestão pública, né? Hoje você tem prefeitos, gestores, governadores tomando decisões. Por exemplo, o prefeito de São José dos Campos, ele soltou um decreto flexibilizando o isolamento social e a Justiça, o Ministério Público foi lá e vetou, falou que estava contra as regras do Estado. E aí o prefeito coube a ele respeitar essa decisão, mas eu noto muito uma intervenção, né? Tanto na área pública como em outras áreas, judicialização da saúde, judicialização da educação, da assistência social. É um desafio aí que todos têm vivenciado. Essa explicação sua sobre a questão da segurança, eu queria um ponto assim, o que você enxerga como futuro da segurança, o que é crucial? É mais educação, é investimento na assistência social, é o esporte, o lazer, o que você vê, pensando em visão de futuro, assim, poderia amenizar essa questão da segurança, que é um dos maiores problemas do Estado de São Paulo? Um conjunto de fatores. Não dá para falar assim, só a questão educacional. Não, a questão sociocultural, a questão também de dar às pessoas uma oportunidade de lazer, de conhecer um outro mundo, de se preparar, de se capacitar, de ter uma escola técnica profissional, em cursos profissionalizantes, dar oportunidade na vida das pessoas. Porque, às vezes, na periferia, quando o Estado, o poder público oficial não faz presente, o Estado paralelo toma conta. Para uma criança, para um jovem que cresce ali na periferia e vê o comércio, a venda discriminada ali, correndo solta direita do tráfico de drogas, as pessoas vendendo a droga nas cada esquina, e uma criança vê e se acostuma com aquilo, vê que um jovem está andando com um celularzinho novo, para ter aquele celular ele precisa fazer aquela atividade, praticar aquele comércio também, ele acaba achando que é natural na vida da pessoa. Então ela cresce com aquela cultura. Nós temos que investir nessa educação de base, na educação infantil, na primeira infância, correto? Faltam muitas, pelas prefeituras que a gente analisa, muitas vagas em creches, muitas. Principalmente a que nós tratamos de período integral. Hoje, muitos pais estão deixando as crianças nas creches, nas escolas, não é nem às vezes para aprender, é para poder comer. Então, se a gente conseguir umas escolas de período integral, essas creches de período integrais, para que as crianças ali fiquem não só sendo cuidadas e criadas, como também já educadas, a gente consegue um avanço, porque dá uma oportunidade do pai ou a mãe trabalhar e trazer uma sustentação, um poder econômico maior. Depois, já na média, infância, ali, quando ela começa a crescer, a gente precisa investir nos cursos profissionalizantes para que dê oportunidade a esses jovens de ingressar um dia onde no mercado de trabalho. Porque não adianta também
estar no fundamental, no primeiro e segundo grau e não ter uma oportunidade na vida, vai voltar para trás. Então, primeira coisa, investimento em educação desde a primeira infância, com base nesse aumento do número de vagas em creches, principalmente de períodos períodos integrais. Escolas a mesma coisa, cursos profissionalizantes a mesma coisa. Se nós pudermos agora investir também, como governo do estado aqui eu vejo, com essa fábrica de cultura, levando cultura, a possibilidade dos jovens participar hoje de uma peça e se preparar de uma peça teatral, de ter uma outra vivência cultural que falta na região mais periférica da cidade, é muito importante. Eu ando Voltou? Tá fluindo bem. Voltou? Tudo certo. Tá. Então, a gente anda pela cidade o dia todo e a gente vê na região periférica que faltam áreas de lazer também. Chega no final de semana, as famílias não têm o que fazer. Exatamente. Um complexo do SESI, né? Escolas como o Senai, o Sistema S, Fiesp. O que mais que a gente falta aqui? Você pega uma estrutura de um CEL aqui de Guarulhos, uma cidade vizinha da Grande São Paulo. Poxa, o final de semana é aberto para as famílias poder fazer uso das piscinas, das quadras poliesportivas, dos professores poder fazer o uso ali para poder pelo menos dar atividades e ocupação àquelas famílias, não só para as crianças, os adolescentes, mas os pais poderem participar. Então, assim... E isso tudo, o Boix, pode ser construído junto com a iniciativa privada e o terceiro setor, igual você citou, né? A questão do SESC, da rede SESI, Senai, tudo isso... você pode criar política pública não só por conta da prefeitura. Tem um bairro periférico que está precisando de uma área de lazer, mobiliza a iniciativa privada, chama o terceiro setor, usa as empresas que tem na cidade, a área de responsabilidade social dessas empresas. Eu acredito que se você tem a iniciativa de trazer o setor privado, né, para o seu lado, conversar, muito diálogo, entender a realidade desses empreendedores, desses empresários locais e compartilhar com eles, olha, nós temos esse bairro. Com isso, nós vamos reduzir o índice de violência, vamos melhorar a educação, a qualificação de mão de obra para as suas próprias empresas. Isso é política pública que dá certo, que traz resultado e beneficia todo mundo. Para você ter uma noção, nossa cidade é conhecida como cidade de dormitório. E pela falta de mão de obra qualificada, as empresas aqui instaladas, que são mais de 700 formalmente constituídas. Nós temos um número de mais de 700 hoje, outras informais, para vocês terem uma noção. Não regularizadas ainda. Então, buscam o quê? Buscam os empregados com seus funcionários, a mão de obra, fora aqui da cidade. Então, e aí o trabalhador aqui fica ocioso, não tem uma oportunidade de emprego, e acaba caindo na marginalidade. A gente não pode deixar que isso aconteça. Por isso que falta essa política pública. O empresário quer participar também, viu? Eu vejo a intenção desses empresários todos, das instituições como o Rotary, o Lions, a maçonaria, vários outros órgãos também querendo ajudar, mas pelo fato de não ver uma prática transparente, um projeto que funcione, os incentivos da prefeitura para essa parceria dando certo, eles também se recuam. Eles acabam ficando mais distantes, porque o que não tem transparência, não vê resultado, e tudo que a prefeitura acaba, às vezes, implantando de maneira... Por implantar, sabe, daquela maneira só para lançar e depois não dar continuidade, então, eles acabam desistindo Travou, voltou. Do projeto. Eles acabam desistindo do projeto pela falta de credibilidade do poder público. Nós precisamos mudar essa característica. Isso que você falou é a realidade em todas as cidades, sem exceção. Se o empresariado não vê confiança na liderança política, não tem projeto que dê certo. E isso é uma das pautas que nós também trazemos na Smart Eleitoral, né? Você tem que consolidar a sua imagem, compartilhar os seus ideais, mas sempre com convicção e confiança. Não adianta ser candidato com uma imagem sem ser consolidada, com uma imagem que não passa transparência, não passa confiança ao eleitor e principalmente aqueles que conduzem vários outros projetos, seja o Lions, o Rotary, que são entidades que trabalham na área social, trabalham em áreas importantes para o desenvolvimento da cidade. E é um recado para todos os alunos aí que estão se capacitando, como nós também, aí me considero um aluno até hoje, e quero me considerar por muito tempo. Prazer ter você conosco. Imagina, irmão.
essa credibilidade que o Marco acabou de falar, que nós estamos falando, vem também das suas atitudes. Sim. Não adianta se mostrar uma pessoa e na prática você fazer outra. Não adianta falar que você vai ser um cara honesto, que você vai trabalhar de maneira transparente, sendo que suas próprias atitudes são maneiras que você trabalha, são obscuras, com apoio de pessoas que ninguém sabe quem são seus parceiros, como você consegue uma estrutura para desenvolver uma atividade social se ninguém sabe quem está por trás. Então, uma dica nossa, seja sempre transparente e mostre para as pessoas quem você é e com quem você anda, de maneira com que você trabalha. Essa é a melhor maneira de adquirir credibilidade, não é, Marco? Mostrando na prática. A rede social está aí, todo mundo tirando foto, todo mundo com o celular na mão, postando, fotografando, filmando. Então, se der deslize, tá na rede, compartilhou no WhatsApp, acabou. Todo mundo sabendo já em menos de 5 minutos. O poder do WhatsApp é muito forte, muito, muito forte. Muito bom. Para a gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aí para quem está acompanhando nossa live, uma mensagem para quem Vamos terminar? Candidatar. Foi rapidinha nossa. Deixa eu abrir um aqui, ó, para você ter uma noção, Marco. Eu adoro o Face, cara. Eu tô tentando me acostumar com o Instagram. Eu falo para vocês, minha página no Face já tem mais de 50 mil seguidores, todo orgânico. Outra coisa, hein? Não compre seguidores. Vocês que estão se embrenhando na vida política ou na vida profissional, não faça uso de nenhuma fraude, não obtenha vantagens indevidas, porque as pessoas percebem. Tem políticos na cidade, na região, que tinham 5, 6 mil seguidores quando nós começamos. Hoje tem 200 mil. Quando você olha e fala, mas apareceu da onde? E a gente tem uma aula na Smart que é o que não fazer, e tem outra que é assim, você quer perder sua eleição? Né? Quem quiser ter esse material é só acessar smarteleitoral.com, tá lá, né? Se você quer perder a sua eleição, a pessoa fica, por quê? Tem ações básicas que fazem você perder a eleição. Primeiro, comprar seguidor. Aí você está fazendo post lá, foto, live, todo mundo participando. Aí quando você analisa, todo mundo cidade de fora, ou seja, ninguém vota na sua cidade. Eleição municipal. Para você ter uma noção, tinha um amigo que caminhava com a gente aí. A gente fez uma vasculha na rede dele, ele tinha tantos seguidores, ele falou, poxa, eu não tenho engajamento e tal. Eu falei, o que aconteceu? Você tem tantos seguidores? Ele falou, rapaz, eu deixei com uma agência para tomar conta da minha página. E ele foi mostrando o trabalho. Quando eu via, cada semana era 2, 3 mil pessoas entrando, seguindo. Falei, quem que é a agência, né? Aí você começa a desconfiar, porque o milagre demais o Santos desconfia, né? Eu sou meio caipirão ainda. Aí, eu venho lá de Álvares Machado, interior de São Paulo, queria mandar um beijo para todos lá também, da região de Presidente Prudente, minha família. E aí, quando a gente começou a olhar, falou, pô, você podia ser deputado aí, candidato lá na China, na Tanzânia. Falei, por quê? Porque os seguidores são todos de lá, cara. Tudo fraudulento, cara, em Bangladesh, sabe? Umas cidades que você fala, meu Deus do céu. Por quê? Deixou na mão de pessoas que não são confiáveis. Não deixe o seu futuro, como um dia você sendo político, nem o futuro da sua cidade, dos seus eleitores, na mão dessas pessoas. Nunca cometa o erro de um erro justificar o outro. Né, Marcos? Sempre transparente, de maneira transparente. E se tiver que dar um resultado positivo, de um dia você for eleito, que seja, que Deus vai te abençoar e vai ser, por fazer não por merecer, mas querendo passar a perna em alguém, você não vai chegar lá tão cedo. Wix, quero te agradecer essa mensagem que você deixou para a gente, muito boa, esse papo que nós tivemos aqui, descontraído, agradecer a todo mundo que está acompanhando nossa live, tenho certeza que vamos fazer outras, é muito assunto, muito papo para colocar em dia. E agradecer o pessoal de Itaquá e toda a região que acompanhou nossa live, os alunos da Smart Eleitoral. E quem está nos acompanhando e quer saber mais da Smart Eleitoral, siga nosso Instagram. Agradeço também aos professores do Renova Brasil, que também deram uma aula para a Smart Eleitoral, o Rodrigo, o Arilton, estão sempre conosco. Muito obrigado, Luiz, pelo seu tempo e disponibilidade aí conosco. Imagina, eu que agradeço. Queria pedir aos nossos seguidores também que sigam a Smart Eleitoral, todos nós aqui de Itacoaxetuba, da região. Dizer para vocês que estão alunos hoje da Smart, do Renova Brasil, são líderes Renova também, que estão se capacitando, que não desistam do seu sonho. Eu fui candidato uma vez em 2016, minha primeira candidatura, emplaquei logo para prefeito, falei, se é para mudar, para fazer diferença, nós vamos para as cabeças. Tinha 13 candidatos, nós ficamos em segundo lugar. Sofri uma retaliação política enorme, porque o prefeito até então era ao lado do governo do estado na época. Fechou a delegacia para nos tirar daqui, Marco.
Nós fomos mandados, toda a equipe, lá para Mogi das Cruzes, mesmo de pé, com fé na nossa campanha, dos nossos projetos, do que nós pretendemos para a nossa cidade. Fomos candidato a deputado, quase 50 mil votos nós tivemos, numa campanha a custo baixo. O Renova me ensinou muita coisa, principalmente a tolerância nesse Brasil polarizado. Nós éramos 133 líderes, ali tinha gente desde a extrema esquerda, que era do PSOL, PT, como bolsonaristas da extrema direita, pessoas do centro, enfim. Foi um aprendizado maravilhoso. Nós nunca baixamos a cabeça diante dessas duas derrotas e hoje a gente segue firme aqui numa composição partidária forte, num time, num grupo bacana, se preparando cada vez mais. E eu queria agradecer a Smart Eleitoral também, com o Cobra que veio aqui, e a Smart veio dar um show, uma palestra de capacitação para nós. Vai voltar, se Deus quiser. Rodrigão, um beijo para você, teu parceiraço lá, eu esqueci o nome dele agora, como é que era, Marco? Rodrigo Rio Claro. Não era o Rodrigo, não. O Júlio. O Júlio, o Júlio, grande Júlio, sim, boa. Foi aí. Boa. Queria mandar um abraço para ele, veio capacitar a nossa também. turma. Agora vai voltar para também do que não falar sobre o que pode e o que não pode numa campanha eleitoral, mas como fazer uso das mídias sociais, ensinar as pessoas a fazer um vídeo pelo celular, porque muita gente às vezes tem até um receio, né? De olhar para um celular achando que é uma arma. Não é. Treine na sua casa, pague quantas vezes quiser, grave novamente até ficar bom, acostume com ele, pega um celular de boa qualidade, porque a imagem, o vídeo, é tudo hoje. Uma foto bonita que você possa tirar, mostrar os seus projetos, o que você pretende. Então, assim, a Smart tem feito muito pela nossa equipe, vai voltar, eu tenho certeza disso. E você passa a seguir a Smart, que nós vamos estar ao lado aí, se Deus quiser, com um futuro bom para todo o nosso Brasil. Fechou? Tamo junto. Grande abraço. Pelo irmão, fica com Deus. Cobrinha, Júlio, fiquem com Deus também. Um abraço. Valeu. Um abraço.